Olá, Guga. Olá, Bernard. Muito prazer. Eu me chamo Luan Ribeiro. Sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia no Portal Articult. Para mim é uma honra estar falando com vocês, exaltando o Ó, melhor do nosso cinema, falando sobre essa obra maravilhosa, tocante. E serei bem breve nas minhas perguntas, tá bom? tá bom, prazer, obrigado pelas palavras, mano. Muito Prazer. prazer também, muito feliz. Para ambos, o filme ele traz uma perspectiva de um olhar sensível e político sobre um personagem estrangeiro em solo brasileiro. Como vocês acreditam que construíram esse equilíbrio entre o íntimo e o político da narrativa? Vocês poderiam compartilhar um pouco esse sentimento, por favor? Eu começo ou tu começas? Pode começar. Acho que até você vinha falando um pouco sobre isso há pouco, né? Aham. Bem, eu acho que. Obrigado pela pergunta, Luan. Eu acho que o filme é um filme que trabalha exatamente nesse campo entre a política enquanto algo individual e enquanto a política micro e a política macro, né? Então, eu vejo o Joaquim como um personagem que tenta estabelecer a sua política nas relações micro, né? Alguém que tenta fugir um pouco dessa política macro, digamos assim, um personagem que tenta escapar de uma política que é impossível, que se coloca, né? Seja no momento de amor com Érica, que a gente vê o carro passando com a propaganda eleitoral daquela eleição que viria, né? Falando do Bolsonaro, Bolsonaro vem aí, o Bolsonaro vem aí. Seja também no outro momento, quando eles estão curtindo ali uma cena de forró em que o Sérgio é interpelado por um motorista bruto, ou na cena de bar, que ele está conversando com a Érica e recebe essa abordagem mais contundente. Então eu sinto que é um personagem que tenta viver, que tenta se colocar, é, que tenta que tenta encontrar um espaço de ação sua no mundo, né? Que é essa política do cuidado, que é essa política da presença, né? Um personagem que tenta estar presente. Então, eu vejo que o filme, por mais que ele tenha esse tema, né, que é o tema dos médicos cubanos, do Mais Médicos, é um filme que mergulha em um personagem, né? Então, eu gosto de dizer que o Joaquim não é o médico cubano, né? A gente não fala que é, ele é um médico cubano. Ele é o Joaquim, entendeu? Ele não é essa bandeira cubana toda, ele é um personagem. Então, a gente se vale um pouco desse contexto, né, todo desse tema que é um tema fundamental para a gente pensar para onde nós chegamos na pandemia, a atuação do governo de extrema direita que foi eleito em 2018 durante a pandemia, como a forma como a população brasileira sofreu durante o período pandêmico está ligado a, ao abandono do programa Mais Médicos naquele momento. Assim, acho que é fundamental que a gente faça essa relação de uma falta de cuidado com a população mais vulnerável, o que vai desaguar naquilo 2 anos depois. Né? A gente não tinha dimensão. Quando a Érica fala para o Akin, os próximos anos vão ser muito duros, ainda mais sem você, ela não tinha dimensão do que ela estava dizendo. Ela está falando de um ponto que é dela, que é coração, né, que é amor, que é afeto, mas no final das contas é, é daquele médico que a gente está falando, é do ofício, é do médico vocacionado, né? Porque eu acho que esse contraponto entre o médico cubano e o médico brasileiro no geral, né? Eu não vou colocar todo mundo no mesmo balaio, porque a gente sabe que existem pessoas e existem muita gente que trabalha por vocação, mas para a população em geral, a classe médica ela tomou, a classe médica brasileira, desde a reeleição da Dilma, naquela Dilma e Aécio, a classe médica ficou do lado do mercado, ficou do lado de uma, sabe, classe médica que é formada, sobretudo, pela classe média e alta do país, ela, ela comprou um lado em benefício de si própria. Então, quando chegam os médicos cubanos, quando chega esse atendimento um pouco mais humanizado, as pessoas têm outra relação, né? Então é um filme que se vale desse contexto todo, mas para investigar um personagem, que é um personagem que traz um deserto dentro de si, que esse deserto interior dele conversa com um deserto que vem, que se aproxima também político, econômico, climático, né, até amoroso. Então que ele vai tentando ali de uma forma
vai tentando se resguardar, né? Vai tentando buscar uma alegria, buscar uma presença nesse mundo que se desertifica. Então, acho que me interessa o humano, sabe? Acho que o meu cinema é um cinema que vai muito na linha de buscar o mais simples, sabe? Então, que reside no simples. Então, que enxuga, 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 sabe? Nesse sentido até um pouco bressoniano, mais naturalista, mas que enxuga, enxuga, enxuga para chegar no osso, sabe? Então, e o osso é esse cuidado, é esse olhar, né? Então, é um filme que se constrói na escuta, no olhar, na batida de um coração, sabe? No prestar atenção numa respiração. É, Então, acho que é um pouco por aí. Vou deixar a Guga complementar também. Ai, que lindo. É, se destaca, né, na pergunta essa questão da conversa, né, entre essa sensibilidade e o aspecto político, né, que a história se propõe a contar. E ouvindo o Bernard falar, refletindo sobre o deserto de Aquim, eu fico com a sensação mais palpável de que de fato o político ele é pessoal, né? E o filme me parece que ele olha para o que a princípio era poderia ser lido apenas como uma notícia, como e poderia ser sentido com distanciamento e ele vai atrás, ele vai esmiuçando e vai tentando encontrar no meio de de uma ação política a quem quais são os corpos, quem são quais subjetividades são afetadas por uma medida é, política. E assim é para toda, né? Não temos tempo ou a cultura ou condições sempre de fazer essa reflexão e de entender o quão pessoal é cada 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 medida, né, que é tomada assim. E isso é possível de ver em todos os âmbitos, né, da educação, da segurança pública, do genocídio da população negra. Nesse caso específico de, dos médicos cubanos que vieram para o Brasil para tentar acessar áreas e territórios do país que não contavam com a permanência de nenhum outro profissional médico formado, né, brasileiro e tal. Então, eu acho um baita mérito assim e tenho a minha admiração aí por Bernard ter feito essa escolha de contar isso dessa maneira e de ir até o fim na, na tentativa de trazer o olhar, né, para isso que poderia ser, como muitas notícias são, algo passageiro, algo que a gente bate o olho, vê, pão, passou, acabou, né? E falando, obviamente, numa perspectiva da, da população, né, da maioria da população que não é cubana. Então, isso seria provavelmente sentido dessa forma. Mas e as pessoas que tiveram, que foram afetadas pelo encontro com esses profissionais e o que o que foi, que poderia ter sido de futuro para esses próprios profissionais, e como que isso conversa com todas as pessoas que se sentiram ameaçadas em relação à sua própria existência, ao seu próprio futuro durante o período do governo Bolsonaro, que, que assim como vários outros movimentos de extrema direita se aproveitam das incertezas em relação ao futuro para tentar propor respostas rápidas e violentas contra grupos que ameaçam ou que simplesmente complexificam um pouco as perguntas, né, que não permitem que seja dada uma resposta a um problema
como o próprio problema da saúde pública, como o próprio problema da dificuldade da permanência dos médicos no país, com medidas que violam a, a- que violam a dignidade dessas pessoas. Não sei se deu para amarrar tudo em termos de Bem, se sim, deu para. perfeita, Guga. Obrigado. Minha próxima pergunta é para ambos também, e eu queria saber de vocês sobre se a Kim representa tantos atravessamentos raciais, de classe, sexualidade, imigração. Qual é a mensagem que vocês esperam que o público leve ao sair da sala de cinema? Qual é a sementinha que vocês esperam que estejam plantando nesse grande público? Vocês poderiam compartilhar? Olha, mensagem, eu acho que é uma mensagem de cuidado, uma mensagem de afeto, assim, uma mensagem que vai de encontro ao preconceito, sabe? Uma mensagem de abertura, de possibilidade de enxergar o mundo, sabe? Eu acho que sempre que a gente faz um filme, pelo menos para mim, o que eu mais quero é que a pessoa saia do cinema e ela olhe para as coisas, sabe? E ela possa ver uma árvore, e ela sai do cinema, ela vê uma árvore, e ela olha aquela árvore, e ela fala: caramba, essa árvore estava aqui, eu não tinha visto quando eu passei indo para o cinema, sabe? Então, o que eu mais. Para mim, a principal mensagem é a do olhar. É a capacidade de olhar para o mundo, né? De enxergar o mundo como possível. Eu acho que de enxergar o mundo como um território fértil em possibilidades de ações, né? Eu acho que o Akin é um personagem que está ali tentando agir, mesmo quando dizem que ele não vai poder ir naquela operação, mesmo quando eles dizem que ele não vai poder acompanhar aquela menina, que ele vai ter que viajar, que ele já não é mais médico, ele coloca o jaleco e ele vai lá atender ela. Mesmo que ele já não seja mais médico, ele já não é mais médico, mas ele é, ele sabe que ele é. Mesmo que não tenha um documento que diga que ele sabe que ele é. Então é um personagem que está a duras penas brigando para colocar o seu gesto no mundo, para colocar a sua ação no mundo, né? E o que eu espero que as pessoas sintam é, primeiramente, olhar, que elas possam olhar o caminho de volta para casa ou o caminho para onde elas vão, que elas vejam as coisas que elas não viram no caminho de ida, né? Que elas saiam com esse olhar refrescado, que eu acho que um bom filme zera o nosso olhar. Acho que a câmera é uma máquina de ver, né? Às vezes a gente está saturado de olhar, ver, ver, ver e não olhar, né? A gente vê tanta coisa, mas a gente instrumentaliza o olhar. Então, acho que o cinema tem essa potencialidade de repoetizar o olhar. Então, acho que essa é a sensação que eu gostaria que as pessoas tivessem. E segundo, que elas se animassem para agir nesse mundo, porque a gente precisa de gente agindo no mundo. Enquanto tem mundo, tem esperança. Enquanto tem mundo, tem possibilidade, sabe? Acho que é isso. Ah, que lindo. É, a primeira resposta que me veio, inclusive, você falou tanto do olhar e tanto do olhar, que a mensagem que me veio foi, ou a imagem, na verdade, que me veio foi realmente o olhar de Akin, né? Assim, os olhares. E, e enquanto espectadora, para além de alguém, né, que atuou no filme, isso para mim foi um pouco do. Foi através do olhar de Akin que eu sinto que eu pude viver essa experiência do filme. É claro que a expectativa é que ela seja múltipla, então que as pessoas é, se deixem guiar pelos seus próprios olhares, né? E que elas se permitam experimentar um, um outro tempo, como o Bernard falou, que é difícil hoje a gente conseguir acessar obras ou a própria vida enquanto obra é, com, com essa curiosidade, com essa falta de pressa. E, e aí eu acho que é por aí, pela falta de pressa, que eu espero que as pessoas se sintam instigadas
a olhar, a olharem o que está à sua volta e a agirem também. Às vezes a gente precisa ser ágil, às vezes a gente precisa ter um pouquinho de como a cobra, né, que fica ali esperando para dar o bote. Outras não, outras a gente age mais intempestivamente. Não sei, gente, a resposta exata, mas que se gere movimento. Muito bom, Guga. E para a gente finalizar esse bate-papo que passou voando, eu deixo você, Guga e Bernard, a missão de convidar a galera a assistir ao filme dos cinemas, principalmente na primeira semana, que é muito importante. Então, fique à vontade para mandar qualquer mensagem que seja, tá certo? Beleza? Bem, galera, o filme O Deserto de Akin, que a gente esteve aqui conversando um pouco sobre ele, estreia no dia 31 de julho. É um filme fundamental para a gente pensar um pouco que sociedade é essa que nós temos, para onde nós estamos caminhando, para onde nós queremos caminhar. E a gente precisa muito da ajuda de vocês. E ir à sala de cinema na primeira semana, né? O cinema brasileiro, ele tem uma concorrência desleal dos blockbusters, dos filmes estrangeiros. Então a gente precisa muito dessa força na primeira semana para que a gente chegue a uma segunda semana e na segunda semana para que a gente chegue à terceira, para que a gente chegue a cada canto desse país, para que a gente possa ir onde os médicos cubanos foram, nas áreas mais remotas. Então a gente precisa desse primeiro momento, né, nos grandes centros, nos principais cinemas, ganhar força para poder acessar o que a gente quer acessar, que é o interior do Brasil, que é chegar nesses lugares onde esses médicos estiveram. Então a gente conta com vocês. Se gostarem, bota no Instagram, bota no Facebook, publica no grupo da família. E é isso. É isso, gente. Eu vou embarcar aqui na fala do Bernard. Eu sou o Guga, eu sou atriz do filme, né, O Deserto de Akin, que é um filme que conta a história de um médico cubano em meio ao governo Bolsonaro, quando recebe a informação de que o programa Mais Médicos, ao qual ele está vinculado e depende para continuar morando e existindo no Brasil, ele é encerrado. E a gente pode acompanhar um pouco dos dilemas e das situações, das relações que são afetadas a partir de uma medida política como essa. É um filme que parte da realidade para contar a história de uma categoria de profissionais, mas a partir de um olhar, a partir de um olhar interessado na subjetividade dessas pessoas, não sem a pretensão de fazer uma representação única, mas de sensibilizar o nosso olhar sobre questões que nos atravessam, às vezes mais distantes, ou aparentemente mais distantes, que parecem fora da nossa realidade, do nosso dia a dia, mas que impactam profundamente é, pessoas que às vezes sequer têm a oportunidade de falar ou de se colocarem enquanto agentes da própria vida e agentes da vida coletiva, né, de um país e de um futuro. Então, vocês estão convidados. É muito importante que todos, ou quem puder, né, vá na primeira semana para a gente conseguir uma segunda semana de exibição. O Bernard falou, e é fato, assim, a gente compete com filmes que vêm de financiamentos internacionais e que já chegam com muita força, para além de todo a bagagem cultural que a gente, enquanto, né, espectadores de cinema, a gente recebe. E acaba que filmes como O Deserto de Akin precisam muito desse boca a boca, do incentivo e de quase que de um agencionamento político de defesa do cinema nacional. Então, estão todos convidados. Espero que vocês curtam bastante. E comentem, divulguem nas redes sociais. Guga, Bernard, muito obrigado por nos receber mais uma vez. Desejo muito sucesso a vocês, ao nosso cinema nacional, ao filme de vocês. Para o que precisarem, contem com a gente, tá bom? Forte abraço e sucesso. Obrigado. Valeu, Luan. Um abraço.